Então, minha saudação a todos. Estamos aqui hoje, então, a nossa live aqui da quarta-feira, né? Já estamos aqui com os irmãos aqui já na live, a irmã Núbia, o Súliman e a irmã Cida, né? A irmã Cida também está com a gente aqui, que é uma irmã lá de Alagoas, né? Lá de Alagoas. Amém? É isso aí, meu Deus. Seja bem-vinda, irmã. Mas hoje vamos estar fazendo, então, um regar em cima da mensagem do Café com Cristo de hoje de manhã, 5 de dezembro. Né? Quem quiser assistir toda a mensagem, está postado lá no canal da Rádio TV Menorá, no YouTube. Né? E eu coloquei um título ali que foi falado muito sobre o reino. Então, eu escrevi aqui: o reino é em primeiro lugar. Né? Ele falou muito da importância que tem de nós termos consciência do reino de Deus, consciência do reino dos céus. Deus tem falado bastante sobre isso nas últimas mensagens, né? Vamos estar, então, procurando buscar aqui na palavra para ter mais realidade espiritual disso. Amém? Mas, para começar, então, vamos fazer uma oralheira aqui, Mateus 6,33. Essa mensagem, essa palavra de estudo aqui, Mateus 6,33. Vamos ver aqui. Chegando mais um irmão. Amém? Saudar a irmã Maria do Céu, que chegou aqui também. Seja bem-vinda, minha irmã. Amém. Muito bem. Amém. Bem-vinda, irmã Maria do Céu. Deus abençoe, minha irmã. Amém. Então, vamos ler Mateus 6,33, que diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Outra palavra, Atos 2:42. Atos 2:42. Que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Mais uma palavra, Isaías 55, vamos ler aqui o versículo 1 e o 2. Tudo isso está falando sobre o reino, né? O reino de Deus, amém? Amém. Que fala assim: a todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Amém? Então, nós estamos na era da graça, né? O que fala aqui de Isaías 55, mas eu convidar, então, a irmã Núbia, fazer a oração inicial, depois vou estar assistindo 2 louvores, e depois um NutriVídeo também falando sobre esse assunto. Amado Deus, poderoso Pai, nessa noite entramos na Tua santa e maravilhosa presença, Pai. Em primeiro lugar, queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, até mesmo pelas provas, tribulações, porque eu sei que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nessa noite, Pai, nos fortalece cada vez mais por meio da Tua palavra e nos ajuda a ser forte e corajoso no nosso dia a dia, que a gente venha estar colocando em prática toda essa verdade, Pai, que nós temos ouvido, para que cada dia mais o Senhor venha estar crescendo dentro de nós e possamos ser testemunhas verdadeiras do Senhor aqui na terra, em nome de Jesus. Fica conosco nessa noite, abençoa os irmãos que aqui se encontram e aqueles que ainda vão entrar, em nome de Jesus. Amém. O pecado não terá domínio sobre vós, há uma vitória já concedida a todos nós. Debaixo do além não estás, mas sim da graça, e podeis já vencer a carne e entrar em liberdade. Os mistérios de Deus acontecerão, serão desvendados e chegaremos ao estágio
da igreja gloriosa. A fé já está dentro de nós. A fé não precisa ser aperfeiçoada. Ela flui e mostra o seu poder. Quando é liberada, a fé já está dentro de nós. A fé não precisa ser aperfeiçoada. Ela flui e mostra o seu poder. Quando é liberada por nós, por nós. Ó Senhor Jesus, que possamos estar alimentando essa fé. E é somente buscando a Tua Palavra, lendo a Tua Palavra, ouvindo a Tua Palavra, Tu diz, Senhor Deus, que aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede nem precise vir aqui buscar. Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede nem precise vir aqui buscar. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar pra vida eterna, eterna. Oh. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar pra vida eterna, eterna. Senhor, amém. Convido novamente os irmãos a abrirem suas Bíblias em Lucas 10, do trecho 38 a 42, mas nós vamos ler o 41 e o 42. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta
não lhe será tirada. Amém. Deixe a Bíblia aberta. Nesta passagem, Jesus tenciona entregar um recado a cada um de nós e nos mostrar o que é mais importante aqui na obra de Deus, daquilo que você deve se preocupar, daquilo que você deve investir. Nesse trecho, como em muitos outros, tem a mesma coisa. Se você olhar esse trecho, nós podemos fazer uma coligação rápida com ele em Mateus 6,33, em Atos 2,42 e muitas outras passagens. Porque o nosso Deus tem uma preocupação com cada um dos seus filhos. Ele precisa governar a nossa alma e salvar a nossa alma. Faz muito tempo que a gente prega isso aqui nesta igreja e talvez os irmãos não tenham uma noção exata da importância disso para a tua vida e para Deus. Mas o Senhor já salvou o nosso espírito e nos regenerou quando fomos batizados. Agora, o intento de Deus aqui, com esse deslocamento dos irmãos todas as semanas aqui para os cultos, com a abertura do livro sagrado em suas casas, o acessar os materiais e os veículos de comunicação que levam a verdade de Deus daqui da igreja, que podem ajudar, os aplicativos, a TV por assinatura, as mensagens ao vivo, TV aberta e TV ao vivo, né? Tudo isso é uma estrutura que Deus estabeleceu e formou para salvar a alma de todos nós. Deus quer salvar a tua alma. E Ele quer fazer isso antes que esta era da graça termine nesta geração. Então você, quando vem aqui, está investindo na salvação da alma. Mesmo que seja um pouco obscuro para você, a tua meta real aqui. Porque nós podemos vir aqui motivados por muitas coisas no nosso coração. Até por adquirir ou alguma coisa, conquistar alguma coisa. Muitos podem vir com este motivo no coração. Mas Deus usa todas as coisas para trazer você aqui para salvar a tua alma. Então Jesus foi visitar essa família, que eram muitos amigos, e tinha um bom relacionamento com esta família. E quando ele chegou nesta casa, houve uma preocupação imediata da Marta em preparar a refeição, limpar a casa, organizar a mesa, sei lá. Ela estava preocupada com muitas coisas aqui, né? O próprio Senhor Jesus reconheceu isso e ela tinha um senso, quando fez a colocação pedindo ajuda para Jesus, para ordenar que Maria se mexesse, a expectativa dela é que ela estava plenamente correta e Maria estava totalmente inadequada. Vocês concordam? Talvez muitos aqui ainda estejam assim. Certa ocasião, uma pessoa no passado me disse assim: por que tu não vai trabalhar em vez de pregar a palavra? Eu fiquei pensando naquilo, né? Na verdade, ele me chamou de preguiçoso, de vagabundo, né? Mas eu fiquei pensando naquela colocação. Eu já trabalhei muitos anos de empregado e trabalhei como empresário também.
E vou dizer para os irmãos, eu estava de folga naquela época. Eu estava de folga, vocês podem me chamar assim, que uma coisa estranha. Eu comecei a trabalhar depois que eu entrei para a igreja. Porque era muito fácil aquele trabalho. E não me deixava tão absorvido como eu estou hoje. Hoje eu não tenho... eu não fecho a empresa às 6 e vou para casa descansar. A gente fica ligado 24 horas no reino. Então, se vocês querem entender o que eu estou dizendo, só se vocês viverem isso. Hoje sim, eu trabalho bastante. E eu sempre digo para as pessoas, eu prefiro ser empresário ou ser um empregado, que é mais fácil ainda, do que ser um pastor, um pregador. E as pessoas, quando aquele homem disse aquela frase, eu não fiquei bravo com ele, porque eu ficava logo no início, né, quando me chamavam assim. E ele acha que eu não faço nada. E ele acha que todos os pregadores são vagabundos, que não fazem nada. E acham que a vida é fácil de um pregador. Esse pensamento é o mesmo de Marta. É o mesmo. Esta frase, ela se coaduna perfeitamente com a ideia de Marta. Qual é o primeiro princípio para você crescer em vida? Já falamos isso centenas de vezes aqui na igreja. Qual é o versículo que a gente falou que tem um princípio que é o número 1 para você salvar a tua alma, crescer espiritualmente, ligar-se organicamente a Cristo e ficar fluindo o Espírito? Qual é o primeiro princípio de crescimento da igreja? Atos 2:42. Perseverar na doutrina dos apóstolos. É isso que é determinante para você crescer espiritualmente, para você salvar a tua alma. E isso fecha com o princípio que o próprio Jesus falou com seus lábios, que é para buscar em primeiro lugar o reino. Mas não é para relaxar com o serviço também. Tem pessoas que olham esses versículos e levam ao pé da letra uma má interpretação. Claro que limpar a casa, ser organizado na casa, arrumar a casa, deixar a casa agradável, é uma responsabilidade e é uma necessidade que nós temos. Não tem dúvida disso. Mas quando você coloca num grau de importância, uma escala de valores dentro de você, baseado no padrão da orientação de Cristo, buscar o reino está em primeiro lugar. Amém? Está em primeiro lugar. Então, aquele pensamento, raciocínio, as convicções racionais de Marta, é o que nós temos hoje aqui. Você talvez possa dizer assim, não é bem assim. Nós somos ativistas porque pensamos que um fazer bastante para Deus substitui o Espírito e o seu governo dentro de nós. Você considera o trabalho só aquilo que rende salário e que é secular, é atividade econômica, empreendimento natural. As pessoas só consideram o trabalho essas coisas. Mas eu vou dizer para você, se tem alguma coisa que tirou um tempo muito grande da minha vida durante anos, foi estudar a palavra para crescer espiritualmente. Eu gastei bem mais tempo do que empreendendo para tirar
a salvação da minha alma aqui, e não sei se ela está pronta. Só Deus pode avaliar isso. Porque imagine, daqui a pouco Jesus dá um grito para chamar as pessoas todas, que ninguém está acreditando, eu vou dizer a verdade. Poucos acreditam que vai acontecer isso. Aí você vê desaparecer muitas pessoas e você não foi. Não salvou tua alma nesta era. Está nas parábolas, estarão 2 no campo, estarão 2 numa cama. Um sumiu, o outro ficou. Por que você acha que isso é mentira? E por que você acha que isso falta 50 anos? Se o próprio Senhor Jesus, que não fecharia 2000 anos antes que isso acontecesse, já está em cima da hora. Então Jesus deixou Marta frustrada. E Jesus sabe das coisas, né? Ele disse: Marta, a tua escala de valores não está correta. Tu vai ter que repensar a tua vida. A Marta escolheu a melhor parte. Ela está na ordem, ela está no princípio e ela vai crescer. Amém? Agora reparem, Jesus não está incentivando a ninguém ser relaxado, a ninguém ser desorganizado. Não. O que Jesus está dizendo é, segundo as tuas e a minha necessidade, Ele está dando o que é mais importante para você conquistar a vitória. É escutar Jesus. Isso te dá a salvação da tua alma. Isso te leva com Cristo. Se não houver isso, qualquer coisa que você colocar como prioridade na frente disso, vai causar um grande prejuízo para você. E um dia você vai ouvir essas palavras. Quando essas coisas começarem a acontecer, você vai lembrar das pregações que te falaram. Mas aí já é tarde. Agora, se você ouvir hoje, ainda há tempo. Amém? Ainda há tempo. Pois bem, para confirmar bem isso aqui, nós precisamos olhar se estamos ouvindo o Senhor Jesus todos os dias. Se estamos assentados aos pés de Cristo todos os dias. Neste momento em que nós vivemos, a configuração de estar aos pés de Jesus é aquele que acompanha o frescor da corrente de vida do ministério da palavra. E se estão aos pés de Jesus, estão ouvindo a palavra. Porque ele vai para o livro Master, estuda, e quando ouve a mensagem, ele amplia a tenda de Deus dentro da sua alma. Não pense que o ministério da palavra substituiu a Bíblia. Não. O ministério da palavra existe por causa da Bíblia. Amém? Não adianta só pegar aquilo lá e começar só a olhar o material, isso vai dar problema. A Bíblia é o livro maior. É a lei de Deus. O ministério da palavra é um assessoramento para você ser introduzido com realidade na Bíblia. Não apenas com conhecimento, mas com realidade. O ministério da palavra ajuda você a praticar a verdade. Ele descomplica, ele desconcentra os princípios e abre para você entender mais fácil. Mas tudo depende da Bíblia. Amém? Então, não foi uma surpresa para Marta o que Jesus falou? Mas o Senhor não diz aqui na Escritura que no dia dele do arrebatamento da igreja não haverá muitas surpresas? Ele diz que vai ter muitas surpresas. Aquele que você imagina que não vai com Jesus pode ir. E você que tem plena convicção que está quase pronto, pode ficar. Então é melhor não pensar como você está
e senta aos pés de Jesus e ouve ele, fica melhor. Não tenta fazer uma autoavaliação espiritual. Não diga que você já sabe tudo da Bíblia e da visão. Não diga mais essas palavras. Porque só Jesus sabe o que tem realmente de realidade espiritual dentro de cada coração. Eu posso ter 30 anos aqui dentro, 27, 25, eu não posso dizer essas coisas. Nunca diga que você já sabe e já conhece. Porque nós não estamos aqui para conhecer, nós estamos aqui para ficar liberto de uma natureza pecaminosa. Amém? E se você conhece e não está liberto, fica feio você dizer que conhece tudo, que sabe tudo. Porque você fica exposto para todo mundo, né? Entenderam, irmãos? Eu estou ajudando a todos nós a subir com Jesus. Eu quero isso, eu quero ver muito isso. Quero ver essa igreja que ouve o Evangelho do Reino, que é a melhor parte, ter um trunfo maravilhoso na parousia agora. Amém, irmãos. Então, hoje, nossa mensagem, o título é O Reino em Primeiro Lugar. O vídeo já falou bastante sobre isso, né? Será que nós estamos colocando o reino em primeiro lugar? A gente sabe que nós estamos no final de uma era, a era da graça. Nós estamos na era da graça. A próxima era vai ser o reino milenar com Jesus, né? Também chamado a ceia das bodas do Cordeiro, ou também conhecido como milênio da paz, né? Amém? Mas e aí, nós estamos realmente colocando o reino como nossa prioridade, né? É importante a gente ter essa realidade. O Espírito tem falado muito sobre a importância, inclusive, de nós estarmos lendo a Bíblia, estudando a palavra, né? Buscando o Senhor, buscar o Senhor enquanto se pode achar, né? Invocar enquanto está perto. Também Isaías 55 fala isso. Mas vamos ver aqui, então, algumas passagens para falar sobre isso. Então, vamos começar aqui com uma passagem bastante conhecida, mas que fala muito, né? João 8:32. É o próprio Jesus falando aqui. João 8:32. Então, que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o que fala aqui? Nós temos que conhecer a verdade. Quer dizer que nós não conhecemos a verdade. Não é que ele falou ali, né? A gente sabe que a verdade é Jesus, é a palavra. Então, quando a gente fala em estudar a palavra, é importante. Tem que conhecer Jesus. Mas também mostra que eu vivo numa mentira, né? Então, a gente vive, muitas vezes, no engano. O mundo sempre coloca coisas para nós, esperanças, como se esse mundo aqui fosse o tempo nosso, né? Como se ele nunca terminasse, como se nós nunca morresse. E não é verdade. Aqui termina. A eternidade é na próxima, né? Na outra. É após, né? Não é aqui. Não é nessa dimensão, é na outra dimensão que tem a eternidade. Então, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Outra passagem que Jesus falou também, João 8:36, é o mesmo 8. Então, aqui ele dizia que nós temos que conhecer a verdade, e nós vamos ser libertos por ela. O 36 agora. Bem, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quem nos liberta é o Filho, que é Jesus. Então, toda a nossa libertação, o nosso processo de libertação vem por Jesus. Então, a ênfase que foi dada nesse vídeo, e foi dada também no Café com Cristo de hoje de manhã, a importância que tem, né, de eu estudar a palavra. E através da busca de Deus, de conhecimento de Deus, né, que eu vou me libertar, vou me abrir para Deus. A gente sabe que se tu creu em Jesus, tu foi batizado, tu já está no reino, né? Amém? Mas não basta. Tem algo mais que o Senhor quer de nós também, né? Mas toda a obra já foi feita por Cristo. Jesus fez uma obra, nós éramos condenados, né? E nós recebemos salvação através de Jesus Cristo. Vamos ver mais uma passagem aqui, João 10:10. Diz assim: o ladrão, quem é que é o ladrão? Satanás, né? Então, Satanás, ladrão, vem somente para roubar, matar e destruir. O que a gente vê no mundo hoje, né? Isso aqui: roubo, morte, destruição.
Então, a gente vê que hoje a presença das trevas é muito intensa no mundo, né? Então, mas Deus providenciou a salvação para nós, através de Jesus. E a segunda parte diz assim, então, eu vim, Jesus falando, para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Ele quer nos abençoar. Amém? Mas para isso eu tenho que ter uma visão do reino. Muitas vezes eu venho para Deus pensando só nos meus problemas. Mas o que a gente leu ali no começo, né, o Mateus 6,33? Coloca em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça, que as outras coisas ele acrescenta. E é comum eu chegar na igreja do Senhor, né, na igreja comum a gente ter problemas, isso é comum, isso acontece mesmo, né? Então é comum eu chegar cheio de problemas, né? Isso é normal. Mas, à medida que eu vou conhecendo a verdade, conhecendo a palavra, eu tenho que conhecer o plano de Deus também, né? Eu tenho que ver o que Deus quer de mim, por que Ele me chamou, né? Qual é o propósito que Ele tem para mim. A gente sabe que Ele nos salvou. A morte e ressurreição de Jesus, nós somos salvos, né? Recebi a salvação da condenação eterna. Agora Ele vai trabalhar o meu coração para que a minha alma, né, possa se inclinar para Ele, que eu me liberte dos enganos, eu me liberte das coisas que não são dele, e me incline para o Espírito, me incline para Deus. Então ele começa a trabalhar a minha alma, né, para me livrar de tudo aquilo que é trevas. Porque, na verdade, a salvação que a gente chama de judicial, ou seja, o livramento da condenação eterna, já foi dada por Jesus. Mas agora nós temos que desenvolver a salvação, ou seja, a alma nossa tem que ser salva, né? Ou seja, tem que se libertar do domínio da carne, a carne onde estão as trevas, e tem que se inclinar o espírito, passar para o domínio do espírito, que é passar para o domínio de Deus. Então, para isso eu preciso me alimentar da palavra, eu preciso conhecer a palavra, preciso conhecer o propósito de Deus na minha vida, né? E tudo isso é revelado como? Através da Bíblia. Então, hoje vocês estão assistindo esse estudo bíblico aqui, isso é bom para vocês o quê? Conhecer mais a palavra de Deus. O que a gente ensina é só a palavra, né? Que é o que a gente precisa conhecer. A palavra de Deus, para Deus se revelar para nós. Amém? Porque Jesus fez todas as coisas. Vamos ver mais uma passagem agora. Efésios, capítulo 2. Vamos ler primeiro o versículo 1 ali. Efésios 2:1 fala assim: Ele nos deu vida, Ele vos deu vida, para todos nós, né? Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Essa é a minha situação antes de eu aceitar Jesus como Senhor e Salvador, né? Eu estava morto nos meus delitos e pecados. A hora que eu aceito Ele como Senhor e Salvador, né? Eu recebo a vida. E Ele, então, essa vida veio pela morte e ressurreição dele. A hora que eu aceito Ele como Senhor e Salvador, né? Eu recebo a salvação. Ele pagou pelo meu pecado, né? Ele morreu e ressuscitou. Amém? E eu recebo o Espírito Santo em mim. Vamos ver aqui a sequência, agora os versículos 5 e 6. 5 e 6, que fala assim: E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, salvação judicial, né? Então nós estávamos mortos em nossos delitos e Jesus nos deu vida, né? Tivemos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E o 6, e juntamente com Cristo, né, com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, né? Então aqui o maior jeito de entender essa passagem, quando tu se batiza, tu entra na água, representa ali que tu morreu com Cristo. Amém? Tu morreu com Cristo, na cruz do Calvário, tu vai para a cruz com Ele. Mas a hora que tu sai da água, tu ressuscitou com Cristo. Né? Amém? E a hora que eu ressuscitei com Ele, eu já sou nova criatura. Então, espiritualmente, já estou assentado nos lugares celestiais com Cristo. Assim que eu morri com Ele, ressuscitei com Ele. Isso tudo é a obra que é feita pela graça, né? Ele me livra, então, da condenação eterna. Bem, mas agora eu tenho que buscar o reino, em primeiro lugar. Amém?
Então não terminou, não pode, criei, fui batizado, terminou. Não terminou, não, amém? Começou ali que começa tudo. Por isso que é importante também tu se batizar, né? Amém? Mas vamos ver então aqui na sequência, aquela passagem da Marta e Maria. Vamos ver Lucas 10, 41 e 42. Foi falado no vídeo sobre essas irmãs ali, né? 10, 41, 42. Jesus respondeu para Marta. Marta achou que a irmã ficar escutando Jesus enquanto ela trabalhava, né? Era ruim. Chamou a atenção de Jesus, né? Jesus, tu não vai, né, mandar que ela venha me ajudar, e ela fica sentada ouvindo as tuas palavras, quer dizer, como se fosse, né, olha, né. Então, aí Jesus, o que que Jesus respondeu para Marta aqui, né? Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, né? Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa, né? Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O que que Maria fazia ali? Estava ouvindo Jesus. Ela diz ali, logo anterior, diz que ela quedou-se, né? Ela ficou nos pés de Jesus a ouvir-lhes os ensinamentos. Ela estava ouvindo Jesus. E a Marta estava corria para lá e para cá, preparando a comida, né? Ela se ocupava com muitas coisas, mas Jesus disse assim: olha, o mais importante, tudo bem, trabalha, cuida da casa, faz parte também, mas não esquece que em primeiro lugar está Jesus, né? Ela tinha dado prioridade para Jesus. Então, né? E ela estava ali, nos pés de Jesus. Então, Jesus dizia: um pouco é necessário, né? Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada, né? Então, por isso que eu tenho colocado o reino em primeiro lugar, Jesus está em primeiro lugar na minha vida. Como é que está isso, né? Eu tenho lido a palavra, né? Conhecido a palavra. A gente sabe que não, além de ler, eu tenho que praticar, porque a palavra também, ela é um espelho. A hora que eu começo a ler a palavra, meditar na palavra, ela vai começar a me expor. Então, ela não foi feita para eu olhar para os outros, ela foi feita para eu olhar para mim. Ela vai mostrando as coisas que estão erradas em mim, né? O Espírito vai revelando. E aí Deus vai começando, então, a me constranger, a consciência constrange, e eu começo a me arrepender e sou sendo transformado. Por isso que é importante a palavra. Vamos ver mais uma passagem, Hebreus 4:12. Aqui fala sobre a palavra de Deus, Hebreus 4:12, que diz aqui: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, palavra não, e mais cortante, então ela é que nem uma espada, né? Ela corta, né? Amém? Então, quando vem uma palavra com revelação do Espírito, ela corta. Tu sente, tu é constrangido, então todo o processo de restauração da alma vem pela palavra, né? Então, a palavra de Deus é viva e é eficaz, né? E é mais cortante que qualquer espada de dois gumes. Então, ela é dois gumes. Então, eu estou pregando, eu também estou sendo cortado. Tu está ouvindo, também está sendo cortado. Né? A espada está operando, né? Por isso que ela tem dois gumes, né? E penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Então, ele vai mostrar o que é alma, o que é espírito, juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, a hora que eu estudo a palavra, né, eu vou começar a discernir os pensamentos, né? Então, que a obra de restauração da alma, né, ela faz um trabalho no meu coração, na minha mente. Ali fala nos pensamentos, né? Ela começa a ver, tirar enganos. A gente tem muitos enganos que são colocados na mente. Então, a palavra que vai fazer eu discernir os pensamentos. E também o propósito do meu coração. Então, por isso que foi falado muito sobre isso. É tempo de estudar a palavra, né? Meditar na palavra, né? O Josué 1:8 lá, né? Que fala, medita de noite. Então, a Bíblia é fundamental para mim, se eu quero ser restaurado pelo Senhor, né? Então, e foi falado também, vamos ver agora Atos 2:42, várias passagens aqui. Aqui é uma passagem bem, mostra como é que era lá na igreja primitiva, Atos 2:42, os novos crentes, né? Como é que eles agiam, o que que eles faziam. A igreja primitiva é um parâmetro para nós, né? Para nós nos olhar para lá. E como é que os novos crentes faziam? Ó,
Primeira coisa que eles faziam, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? É o Novo Testamento, né? É os ensinamentos de Jesus Cristo. Palavra de Deus. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, né? Na comunhão, importante que tem, por isso que tem que ter comunhão com os irmãos, as pessoas que estão na mesma caminhada né, que tu também está, né? A comunhão é importante, comunhão do corpo de Cristo, né? Partir do pão e nas orações, né? Então é importante partir o pão, partir palavra, né? Aqui tudo envolve a palavra, e a oração também. A oração envolve também aquele momento de buscar Deus ali, né? É importante que tem também eu ter aquele momento com Deus. Eu posso orar pelos outros, tem vários tipos de orações, né? Mas tem um ponto que envolve justamente o meu relacionamento com Deus, né? Então é importante isso aqui. São os 4 itens aqui que é importante a gente estar cuidando. Perseverar na doutrina, que é a palavra, comunhão, partir do pão e orações, né? Mas então, para eu ser transformado, para eu crescer em vida, que é o que Deus trabalha hoje nos corações, na nossa alma, né? Jesus falou algo muito importante lá no Evangelho de João. Vamos ver João 6,57. Jesus falando aqui. Isso é muito importante para nós sermos transformados, né? Nós sermos conformados, né, a filhos de Deus. Nós estamos passando por um processo de transformação, né? O Senhor quer nos levar a ter imagem de Jesus. Isso foi visto no estudo de segunda, né? Nós falamos sobre isso, né? E então, Jesus falando aqui, assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Né? Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, a importância que tem do quê? Né? Alimentação. Se alimentar de Cristo. Como é que eu me alimento de Cristo? Hoje, Cristo é a palavra, é o verbo, né? É a Bíblia, palavra de Deus. E Jesus diz assim, que quem de mim se alimenta, se eu me alimentar de Jesus, eu vou viver por ele. Então, envolve eu ler a palavra, meditar na palavra, praticar a palavra, isso é muito importante, não só ficar no conhecimento mesmo, mas colocar em prática, a prática vai envolver experiência, isso é muito importante, né? Vamos ver agora o versículo 63, Jesus seguiu falando também coisas importantes. O Espírito é o que vivifica, então toda obra vem de onde? Do Espírito, né? A obra é do Espírito. Quem nos ilumina, então agora eu tenho que ler a palavra, é externo, né? Mas dentro de mim tem o Espírito Santo, amém? E ele vai, então, vivificando, trazendo vida, amém? O Espírito que vivifica. A carne para nada aproveita, a carne está na natureza caída, natureza velha, né? Aí Jesus falou aqui depois, ponto e vírgula, as palavras que eu vos tenho dito, de novo a palavra, são Espírito e são vida, né? Então, a importância que tem de eu estar meditando na palavra. A palavra de Jesus é Espírito e a vida, né? Amém, meus irmãos? Então, hoje nós estamos na era da graça, amém? Tu aceitou Jesus como Senhor e Salvador, né? Creu, foi batizado, recebeu a salvação judicial, te livrou da condenação eterna, mas tem o processo de restauração da alma. Para isso eu tenho que me alimentar de Jesus Cristo, né? E se alimentar como? Pela palavra, com a revelação do Espírito. Então, a importância que tem, a base de tudo, da nossa restauração da alma, é a palavra de Deus. E eu renovar a minha mente, lendo a palavra, meditando na palavra, né? E através desse meditar, dessa leitura, eu vou mudando meus pensamentos. E nós somos aquilo que nós pensamos. Na hora que tu muda o teu jeito de pensar, tu muda o jeito de agir, tu é transformado, né? Por isso que tudo vem pela palavra. Jesus dizia, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Importante, então, colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Amém, irmãos? Então, mas ó, sempre algo para você, se alguém quiser compartilhar algo também. Hoje temos aqui nossa irmã Núbia, a irmã Cida, agora eu sei que é a Cida que está ali, está com o celular do esposo, né? O Sullivan, a Maria do Céu, nossa irmã aqui bem pertinho daqui, Extremoz, né? O irmão Zé Marcondes, amém? Estão participando ao vivo aqui com a gente. Amém? Deixar na hora, então, compartilhar um pouquinho também aqui. Amém. Então, vamos abrir, então,
no Salmo 19, versículos do 7 ao 11. Então, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, aqui mostra que a palavra do Senhor ela é perfeita para restaurar a nossa alma, para nos dar sabedoria. Agora vamos para o versículo 8, vamos até o 11, né? Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Então, nós precisamos da palavra, primeiro, né, para ter alegria. Diz ali que a palavra é o que vai nos transformar. Os nossos sentimentos muitas vezes estão feridos, né? A gente está ansioso, e a palavra ela tem, né, essa força, né, de retirar toda essa ansiedade, essa tristeza, essa angústia, né, e substituir pela alegria do Senhor, né? Depois, assim, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Então, o mandamento do Senhor, a palavra, ela vai trazer luz para nós. Ela vai nos iluminar a nossa visão. Nós vamos sair dos enganos, das trevas e vamos nos aproximando das coisas do alto, do Senhor, né? Versículo 9. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Então, a palavra, ela nos traz, né, a justiça de Deus, né? A verdade de Deus. Versículo 10. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces que o mel e o destilar dos favos. Então, aqui mostra, né, que a palavra, né, ela é pura e ela vai trazer uma alegria para a nossa vida, né? Vai nos transformar, vai curar a nossa alma, né? Versículo 11 diz assim, ó, além disso, por eles, né, pelos preceitos do Senhor, né, se admoesta o teu servo. Então, nós recebemos os conselhos do Senhor, né? Em os guardar, a grande recompensa. Então, quando a gente começa a praticar a palavra, diz aqui que vai haver grande recompensa. Nós vamos começar a receber as bênçãos quando a gente começa a praticar a palavra de Deus, né? Agora vamos também para o Salmo 119, versículo 97 ao 100. Então, diz assim, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Então, aqui tem um preceito, ó. Eu tenho que meditar na palavra de Deus todo dia, né? Não posso meditar uma vez por semana, uma vez por mês. Não, é alimento, eu tenho que me alimentar da palavra todo dia. Senão a minha alma vai começar a ter fome, né? 98, diz assim, os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Então, eu tenho que ter a palavra para quê? Para eu ser mais sábio do que as nações que habitam dentro da minha carne, da minha alma, do que os demônios, né? Porque eles estão sempre ali, eles estão sempre querendo me prejudicar, né? Me corromper, me fazer cair da presença do Senhor. Eu tenho que estar sempre em cima da palavra. 99 diz assim, ó, compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Então, quando eu começo a meditar a palavra, eu começo a ter a sabedoria divina, né? Mais do que muitas vezes uma pessoa que é um mestre aí do mundo, né? Versículo 100. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Então, a prática da palavra nos traz prudência. Para versículos 104 e 105. 104 e 105. Por meio dos teus preceitos, consigo o entendimento. Por isso, detesto todo caminho de falsidade. Então, a palavra ela vai nos dar
a sabedoria, o entendimento, para a gente discernir aquilo que é falso e aquilo que é verdadeiro. Agora, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, a palavra, ela é lâmpada que ilumina, né, o nosso caminhar. E é luz para os nossos caminhos, para a gente não ir por um caminho errado, né? Versículo 130, desse mesmo ainda, né? Então, diz assim, a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Então, a palavra, ela nos revela as coisas, ela nos revela o que tem dentro de nós. Deus quer que a gente seja transformado, que a gente seja curado, liberto dos enganos, das tradições, né, das coisas, né, que ainda são do mundo dentro de nós, né? Então, o Senhor quer nos libertar. Amém? Então, agora vamos abrir em Ezequiel 2, do 8 ao 10. Aqui é Deus falando com Ezequiel, que era um profeta, né, do Antigo Testamento. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurjas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então, Deus está falando que nós precisamos comer a palavra. Amém? Agora, versículo 9. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. 10. Estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Então, hoje nós temos a palavra para a gente comer. E dentro dessa palavra, às vezes, vai ter coisas que vão nos entristecer, vai ter lamentações, suspiros, ais. Por quê? Porque tem coisas que Deus vai mostrar a nosso respeito que não são muito agradáveis, né? A ira, a rejeição, a rebelião, a justiça própria, tem coisas dentro de nós, o medo, a ansiedade, coisas que não são agradáveis. Mas essa palavra vai nos libertar. E Deus quer nos libertar, né? Agora vamos para Apocalipse 10, do 8 ao 10. Aqui é o apóstolo João, né? Que está falando com o Senhor, né? A voz que eu ouvi vindo do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele, então, me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, meu estômago ficou amargo. Então, o que mostra aqui? Que a palavra, quando a gente conhece ela é muito boa, a gente gosta de ouvir a palavra, mas na hora de pôr em prática, muitas vezes, ela vai nos expor, vai nos envergonhar, vai nos fazer a gente sentir, né, medo, vergonha, né? Por quê? Porque a gente é exposto, e aí Deus quer que a gente se arrependa, para a gente ser transformado. Né? Então, é isso que Deus está fazendo hoje. Ele quer que a gente coma da palavra, para que a palavra venha nos mostrar as áreas que nós precisamos ainda de arrependimento e correção, para a gente ser transformado e poder se tornar um vencedor. Então, na hora do conhecer a palavra, ele é doce como mel. Agora, na hora de praticar, fica amargo, né? Mas é necessário, né? Para que eu venha me arrepender e ser transformado, e ser glorificado e me tornar um vencedor. Amém? Amém, meus irmãos. Então, a nossa palavra de hoje, lembrar que esse fim de semana tem um encontro, né? Encontro lá em Novo Hamburgo. No próximo dia 8 de dezembro, encontro microrregional em Novo Hamburgo.
a partir das 14h30, com transmissão para a internet, e na sexta já tem o culto e recepção, né? Então tem muita palavra, muito pão da vida ali para a gente também estar se alimentando, né? Fim de semana. E eu lembro sempre também, primeira vez que tu entrou no canal, né? Gostou da mensagem? Eu te convido, então, te inscreve no canal, né? Curte a mensagem, comenta, compartilha, tudo isso auxilia o canal a ser mais divulgado, né? O objetivo desse canal é pregação do Evangelho do Reino, bem? Então, a hora que tu colabora, tu te inscreve, tu vai fazer com que o YouTube impulsione mais as mensagens e essas mensagens cheguem a mais pessoas. Então, peço a ajuda de você que estão aí assistindo e não se inscreveu, te inscreve no canal, isso vai ajudar nós bastante, tá certo? Mas então, irmãos, estamos finalizando então a mensagem de hoje, a gente retorna amanhã, no mesmo horário, mas antes, para terminar, pedir para a Nora, então, fazer a oração final, agradecendo ao Senhor. Amém? Senhor, meu Deus, te louvamos, Senhor, te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua graça, Pai, em nome de Jesus. Que a tua palavra, Senhor, que é o nosso alimento puro, Senhor. A tua lei, Senhor, que é pura, perfeita, Senhor, e que pode restaurar, salvar a nossa alma, Senhor, dos enganos, de toda a carne, Senhor, em nome de Jesus, das trevas, que a tua palavra venha, Senhor, estar trazendo para cada um de nós a libertação, Senhor, a alegria, a paz, Senhor, que somente o Espírito pode dar através da palavra. Te louvamos, Senhor, te agradecemos pela tua misericórdia com as nossas vidas, Senhor. Fica com cada um de nós, nos transforma, Senhor, substitui tudo aquilo que é da natureza velha e caída pela tua natureza, Senhor, em nome de Jesus. Nos dá, Senhor, a sabedoria que vem do alto, Senhor, nos capacita a perseverar na tua presença, a perseverar na busca do reino, Senhor, em nome de Jesus, nos alimentando de ti, da tua palavra, Senhor, para que sejamos fortalecidos, Senhor, em ti, na tua força, no teu poder. Te louvamos e te agradecemos, Senhor. Fica conosco. Amém, graças a Deus. Amém, meus irmãos. Então, despedimos de vocês, agradecendo por ela estar aqui com a gente. Deus abençoe. Nossa irmã Cida. Até amanhã. Até amanhã, irmã Núbia. Irmão Sullivan também está aqui com a gente. Maria do Céu. Maria do Céu e o Irmão irmão José. Deus abençoe cada um de vocês. Te retorna amanhã, então, 19h30. Amém?